Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jailson. Bom dia. Hoje é dia 2 de julho de 2025. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início com o processo da Cleanfield, relator é o doutor Paulo. A patrona, a doutora Mariana, está presente. A doutora Mariana vai fazer a sustentação oral. Perfeito, eu vou registrá-la. Doutora Mariana, a senhora abre mão da leitura do relatório? Doutora Mariana? Desculpa? A senhora abre mão da leitura do relatório? Sim, tudo bem. Doutor Paulo, um resumo da acusação, por favor. Bom dia a todos. O auto de infração só tem uma acusação, que é deixar de pagar o ICMS em decorrência da emissão de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, série 1, relacionadas relativas à saída interna tributada com falta de destaque do imposto devido. Eu vou estender um pouquinho na leitura aqui, só para ficar mais claro. As referidas notas fiscais foram emitidas com o CFOP 5405, pois considerou que o ICMS-ST já havia sido retido pelo seu fornecedor. Porém, conforme detalhado no relatório circunstanciado, que faz parte integrante deste, o infrator e seu único fornecedor, Omamori Indústria de Alimentos Limitada, fazem parte do grupo econômico Cerati, cujo planejamento tributário evasivo possibilitou o pagamento do imposto em valores inferiores ao devido. E também a Omamori é responsável solidária pelo débito pelas razões de fato e direito expostas no relatório circunstanciado. Essa é a acusação, presidente. Perfeito. Doutora Mariana, por favor, fique à vontade. Perfeito. Bom dia, ilustre presidente, nobre relator, ilustres julgadores. Bom, antes de adentrar nos pontos técnicos da defesa, eu acho que é fundamental a gente compreender a origem da estrutura empresarial que envolve esse auto de infração. A Cerati, ela é uma empresa tradicional, de origem familiar, com décadas de atuação no mercado de alimentos, e com o tempo ela foi adquirida por um grupo estrangeiro, o grupo Hormel Foods, um grupo que está presente em 75 países e que, inclusive, é uma das 500 empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Após a compra da Cerati pela Hormel Foods, o grupo optou por manter a operação brasileira, mas eles buscaram aprimorar a eficiência logística e comercial da companhia. E aí é justamente aí que se insere o cerne da discussão. Até 2016, a Omamori ela era a única planta industrial do grupo. Então, ela produzia os alimentos e realizava essas vendas diretas, mas sempre com foco nas grandes redes varejistas, como o Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, Big, Macro. Por quê? Porque essas redes, elas possuem logística própria. Então, elas possuem caminhões refrigerados, centros de distribuição, capacidade para coletar a mercadoria direto da indústria. Então, isso tornava a operação muito viável. Mas eles identificaram que não era possível atender da mesma forma o pequeno varejo. Padarias de bairro, mercados de bairro, mercearias do interior de São Paulo, que não tem estrutura para buscar esses produtos diretamente na indústria. E aí foi diante dessa realidade, né, desse imbróglio operacional, que nasceu a Cleanfield, que é uma empresa do mesmo grupo, mas com função exclusivamente comercial e logística, voltada justamente para viabilizar a operação, a distribuição dos produtos nesse mercado mais pulverizado dentro do interior de São Paulo. E aqui tem um ponto importante que não foi levado em consideração, que é atender o pequeno comerciante não é simples. A gente está falando de vendas em pequeno volume para estabelecimentos espalhados por cidades distantes
e clientes que não têm estrutura para coletar essa mercadoria na indústria em um volume suficiente que justifique essa logística. Então, por essa razão, inclusive, poucos distribuidores têm interesse real nesse tipo de operação, porque as margens elas são naturalmente mais apertadas, o custo é alto, e nessa operação especificamente, essa operação ela exige que haja um caminhão refrigerado, com controle de temperatura, roteirização e tudo mais. Então, é uma operação bastante específica. E tem um ponto ainda adicional que complica ainda mais a operação, que é o fato de que, pela natureza dos produtos, que são os embutidos, mortadela, presunto, copa-lombo, o risco de perda e contaminação desses produtos, eles são altos. Então, diante dessa dificuldade do grupo de atender esses pequenos comércios, a Cleanfield passou a assumir toda essa complexidade e tudo isso numa estrutura própria, com emissão regular de nota fiscal, recolhimento de tributo e tudo mais. Essa estrutura de operação, ela é bastante reconhecida pela Cefaz São Paulo, que é a operação de cross-docking. Nessa modalidade, a Cleanfield ela faz o pedido para uma Mori e entrega o produto diretamente ao varejista cliente da Cleanfield. Então, o produto ele sai da indústria, que é o Mamori, direto para o destino final, sem passar por centro de distribuição, sem armazenamento intermediário, sem efetivamente transitar pela Cleanfield. Isso acaba gerando uma eficiência logística, menor tempo de transporte e maior segurança sanitária, que é essencial quando a gente fala da operação da Mamori, que a gente está falando de alimentos perecíveis e, para além disso, refrigerados. Então, nesse modelo de operação, evita-se contaminações, ruptura da cadeia térmica e também desperdícios. Então, a operação cross-docking ela é extremamente moderna e legítima e faz todo sentido quando a gente olha para a operação da Cerati. Mas, apesar de tudo isso e apesar da empresa ter trazido para o fiscal o porquê da opção pela operação cross-docking, ele entendeu que ela era uma operação ilegítima e que compôs aí uma fraude, né, em razão da Cleanfield não ter o estoque. E o que motivou, né, a lavratura do auto de infração? Ele traz no relato que foi a queda na arrecadação observada a partir dos anos de 2017. Então, não se apontou operação sem nota, não se identificou uma fraude concreta, omissão de receita, nada do tipo. Apenas uma presunção de que havia uma fraude. Porque ele cita, inclusive, que ele acessa a empresa há uma confusão nos IPs, a equipe, né, o time, ele estava com crachá da Cerati. Então, ele tenta trazer como se fosse uma estrutura fraudulenta. Mas, na verdade, não é. É justamente uma operação criada com fins negociais. E vale dizer que a gente inclusive traz no recurso que essa mesma estrutura ela já foi fiscalizada anteriormente sem qualquer lavratura de auto de infração. Então, a gente pede, inclusive no recurso, pela aplicação do artigo 100, né? Uma vez que a própria administração fiscal reconheceu a irregularidade dessa prática em um momento anterior. Então, a gente entende que não se pode agora reinterpretar esses mesmos fatos para presumir uma fraude. Até porque, quando a empresa passou por fiscalização lá atrás, e isso foi validado pela Cefaz, ela entendeu que ela estava agindo nos termos da legislação. Inclusive, chegou a ser lavrado um auto de infração na época, mas sobre assunto totalmente diferente. E aí, em relação à manipulação dos preços, que é um dos pontos que o fiscal, um dos pontos principais que o fiscal traz, né, para alegar essa suposta fraude, acho que o primeiro ponto a trazer é que a acusação se baseia em apenas 2 exemplos em um universo de milhares de notas fiscais. E, além disso, essa comparação que ele traz
entre vendas para Cleanfield, que vai distribuir para pequenos varejistas, e vendas para grandes varejistas, ela é totalmente indevida. Porque essas grandes redes, como eu já trouxe, elas têm logística própria, elas fazem a coleta, o transporte, a distribuição, o fracionamento. Então, o custo para a indústria em si, nesses casos, é muito baixo. Por isso, o preço praticado ele é mais alto. Já no caso da Cleanfield, é ela quem arca com todos os custos da operação logística. Então, ela contrata transportadoras, antecipa pagamento, estrutura as entregas, que muitas vezes precisam de fracionamento, porque, como a gente falou, né, muitas vezes são padarias, mercados que não conseguem comprar a quantidade fechada dos produtos. Então, nesses casos, o preço de aquisição, ele naturalmente ele precisa ser mais competitivo para manter a viabilidade da operação. Então, a diferença dos preços praticados nessas situações, ele não decorre de manipulação, é apenas uma consequência direta da estrutura das operações. Então, só para trazer como exemplo, né? Uma padaria em Monte Alegre do Sul, se a Amore praticar o mesmo preço para uma padaria em Monte Alegre do Sul e para um pão de açúcar na Paulista, adicionando os custos logísticos dessa entrega até chegar em Monte Alegre do Sul, esse produto ele vai chegar num preço muito alto e inviabilizar totalmente essa operação. Então, por isso, muitas vezes há uma diferença de 15, 20, 30% do valor da mercadoria. Mas apesar disso, né, que o fiscal traz categoricamente que é um valor sempre praticado a menor. Quando a gente olha as notas fiscais, a gente vê que tem produtos que, na verdade, o preço praticado com a Cleanfield é igual ou maior que aquele praticado com outros distribuidores. Por quê? Isso é realmente feito muito caso a caso. Então, vai depender da sazonalidade do produto, da quantidade de venda, se há descontos incondicionais, ou qual produto se refere, às vezes a margem é menor, maior. Então, o que a gente queria deixar bem claro é que, nesse caso, não tem simulação, não tem fraude, não tem manipulação. É apenas uma estrutura comercial legítima adotada para tornar possível o atendimento ao varejo de menor porte. E aí, sim, de fato, há um planejamento negocial e, consequentemente, tributário, né? Mas é um planejamento totalmente lícito e construído a partir de uma lógica negocial real. Inclusive plenamente documentada com contrato de cost sharing. Então, não tem o que se falar de uma estrutura artificial montada para enriquecimento ilícito ou redução fiscal, como o fiscal pretendeu trazer. Porque, como eu já disse, ele cita, né, que teve a confusão de P's, de pessoal e tudo mais. Foi, na verdade, um modelo estudado e adotado com base na necessidade da empresa para atender esses clientes pulverizados. Então, a criação da Cleanfield foi uma solução legítima para viabilizar esse mercado. E dentro dessa estrutura foram realizadas operações idôneas, devidamente documentadas, com preços justificados e sem qualquer manipulação. Então, não se nega que o ganho tributário existe, mas ele decorre apenas da própria organização. Então, e não pode, então, ser rotulado como um ilícito, porque, de fato, há o propósito negocial e econômico. A gente traz, inclusive, em março, o CARF analisou um caso similar, no qual foi entendido que, abre aspas, a abertura de pessoa jurídica com autonomia financeira e operacional para realizar processo produtivo complementar não configura planejamento tributário abusivo, desde que não identificadas hipóteses de simulação, dissimulação, dolo ou fraude à lei. Ainda que desta reorganização empresarial decorra economia tributária, o Acórdão 1401-007-372. Então, de fato, é um caso muito similar ao que aconteceu aqui entre Cleanfield e o Amore. Não há intenção alguma de fraudar, muito ao contrário do que foi trazido pelo fiscal. E sim, a intenção é de meramente eficiência operacional.
Então, por essa razão, a defesa pugna pelo cancelamento do auto de infração, mas, caso ainda assim, né, caso não seja entendido pelo cancelamento, a empresa trouxe, no dia 24/6, um laudo técnico produzido pela KPMG, e esse laudo ele demonstra de forma muito clara que a metodologia utilizada pelo fiscal ela tem diversas fragilidades, como equívoco nos valores de venda, aplicação indevida da alíquota na redução da base de cálculo, cobrança indevida de CMS-ST com valores superiores ao devido. Então, como esse laudo foi juntado apenas no dia 24/6, que foi quando a empresa teve acesso, tá, a esse laudo, se não for entendido pelo cancelamento do auto, a recorrente pugna para que haja, então, alguma conversão em diligência, para que seja realmente apurado essas divergências trazidas. Então, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, doutora Mariana. Doutor Paulo, algum questionamento, patrona? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Tortello. Obrigado, senhor presidente. Nada a acrescentar. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Também não, presidente. Muito obrigado. Doutora Mara. Também não. Também não? Ok. Doutora Mara, doutora Mariana, a doutora Mara pediu vista desse processo, então eu vou conceder a vista para ela devolve rapidamente, ok? Doutor Paulo, o senhor quer fazer o resumo do seu voto, dessa oportunidade, ou deixa para depois? Posso apresentar no final, quando a Mara trouxer o voto dela. Assim fica toda concentrada a discussão. Isso, a gente faz a leitura, né? Isso. Ok, então. Doutora Mariana, então vai sair em vista, ok? Perfeito, presidente. Vista concedida para a doutora Mara. Vamos aguardar o retorno. Muito obrigado, hein? Obrigada a todos. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, bom dia. Próximo processo, Sol Milênio, relatora doutora Mara. Bom, já estou com o microfone ligado. Só um minutinho, presidente, que eu já vou acessando ao voto. Perfeito. Então, são duas infrações relativas ao pagamento do imposto. Uma deixou de pagar nas datas e valores discriminados no demonstrativo, por não haver escriturado regularmente no livro fiscal de saídas as notas eletrônicas, e o outro deixou de pagar também por emissão de notas eletrônicas referente a operações tributadas como não tributadas, conforme se comprova pela cópia dos documentos juntados. Eu vou direto ao voto. De início, a autuada aduz que a decisão singular seria nula, pois o item 1 não teria analisado o argumento da autuada de que a atividade econômica principal da empresa Êxito Logística seria de armazéns gerais, a emissão de warrants. Na atenta leitura da decisão, verifica-se que esse ponto fulcral para a manutenção do AIM foi a comprovação da não escrituração do registro de saídas das notas fiscais relacionadas no demonstrativo 1, bem como a falta de respaldo legal para a falta de escrituração de documentos fiscais na saída de mercadorias. Portanto, a decisão recorrida, ela não deixou de apreciar o argumento da defesa, apenas não o acolheu, não havendo nulidade ou vício de omissão em relação a esse argumento. Então, a outra coisa que ela alega é que não teria sido concedido a ela oportunidade de autorregularização. E aí eu demonstro que, na verdade, a autorregularização é uma faculdade do fisco, e não uma obrigação legal. O item 1 versa sobre falta de pagamento de imposto, por não haver escriturado regularmente no livro fiscal, e então, e de falta de escrituração no livro de registro de saídas.
Entretanto, ela alega que não incidiria imposto nas operações com empresa êxito, porque seria uma empresa de logística e seria um armazém geral. Todavia, a referida empresa ela não está cadastrada na JUSESP como armazém geral, e daí, realmente, as operações seriam tributadas. Por isso, essa alegação não faz sentido aí no caso, não se aplica às regras do armazém geral. Em relação ao item 2, da mesma forma, as destinatárias das mercadorias não são armazém geral e, portanto, as saídas tributadas, ainda que não haja transferência de titularidade, elas são tributadas. A remessa ou saída para depósito em estabelecimento de terceiro não é isenta. Então, também fica mantida a autuação. Eu citei um acórdão da Câmara Superior que reconhece que haveria possibilidade de não incidência do imposto, mesmo no caso de armazém geral não estar na JUSESP como armazém geral, mas eu demonstro que esse acórdão não se aplica aqui ao fato, porque, no caso, a empresa estava cadastrada no CADESP como armazém geral, e aqui não. Então, era de pleno conhecimento da autuada que não se tratavam nenhuma das empresas de armazém geral, tá? Então, eu conheço e nego provimento ao recurso. Em relação às penalidades, eu aplico a súmula 13, tá? É como voto. Deixa eu só registrar. Uhum. Em discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Nada a acrescentar, eu acompanho o voto da relatora, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo. Nada a acrescentar, eu vou acompanhar a doutora Mara. Muito obrigado. Eu também acompanho o voto da relatora. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo, doutor Alexandre, Empório Hospitalar. Doutor Alexandre, vamos lá? Vamos lá. Eu já disponibilizei o voto. Aqui é um caso de recurso ordinário contra a decisão que não acolheu a decisão de primeira instância por ter sido intempestiva. O julgador tributário sequer analisa a questão de mérito. O autuado aqui, o Empório Hospitalar, Comércio e Produtos Cirúrgicos, ele é autuado 16 itens de não pagamento de imposto, a infrações relativas a documentos fiscais, impressos fiscais, contábeis, enfim. Após a citação da empresa, no dia 14, isso. A empresa foi notificada pelo Viadec no dia 14 de agosto e juntou a procuração só em 3 de outubro, já 20 dias depois, escoado o prazo para a defesa, e apresenta o recurso no dia seguinte. Eu vou direto ao meu voto. Em caso só de tempestividade, a decisão decorrida sequer avança ao mérito do caso. Vou meu voto. Como consta dos autos, por meio da decisão de primeira instância, a unidade de julgamento de Taubaté não admitiu o processamento da defesa do contribuinte, por entender que foi apresentada fora do prazo legal. Analisando a documentação apostada nos autos, verifica-se que o contribuinte foi notificada da lavratura do auto de infração com certificação eletrônica realizada em 14 de agosto de 2024. E é fato que, em referida notificação, constam informações detalhadas acerca da metodologia de contagem do prazo da defesa, bem como das consequências dessa não ser apresentada dentro do prazo de 30 dias, conforme transcrito. E eu transcrevo aqui o trecho da notificação. Segundo voto. Assim, entende a contribuinte sendo notificada no dia 14 de agosto, uma quarta-feira, o prazo de 30 dias
corridos para a apresentação da defesa se encerrou em 13 de setembro de 2024. Ocorre que somente em 3 de outubro foi juntado aos autos pela contribuinte a procuração eletrônica, constituindo seus procuradores, e apenas no dia 4 de outubro de 2024 que a defesa foi efetivamente protocolada, ou seja, a defesa foi apresentada depois de transcorridos 21 dias da data em que encerrado o prazo previsto na legislação para tanto, conforme artigos 70, 71, 100 e 122 do Decreto 54.486 de 2009, que eu transcrevo a seguir. Como a defesa foi apresentada pela contribuinte quando já transcorrido o prazo legal para tanto, conclui-se ter agido corretamente o julgador tributário a inadmiti-la, por intempestiva, pois essa é a previsão do artigo 29, inciso 1 da Lei 13.457. E embora o recurso ordinário apresentado pela contribuinte tenha sido admitido, é fato que não há nele qualquer abordagem acerca da questão da intempestividade de apresentação da defesa em primeira instância, tendo apenas reiterado as razões de mérito já apresentadas na impugnação intempestiva. Assim, o pleito recursal não pode ser conhecido, por não ter combatido os fundamentos pelos quais a decisão recorrida foi proferida, sobretudo porque a referida decisão sequer apreciou as razões de mérito tratadas em defesa. A intempestividade seria, portanto, o único ponto a ser devolvido para a apreciação deste órgão recursal, e nada sobre o referido tema foi tratado no pleito recursal. Nesses termos, não conheço o recurso da contribuinte, mantendo-se a decisão recorrida nos termos em que proferida. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Em discussão, doutor Amaro. Nenhuma observação. Muito Acompanhe. obrigado. Doutor Tortello, representação fiscal. Também nada a acrescentar. Muito obrigado. Doutor Paulo. Nada a acrescentar. Muito Acompanhar o obrigado. doutor Eu também Alexandre. acompanho o relator. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo é NM, Comércio de Vestuário. Eu sou o relator. O voto eu já antecipei para vocês. Eu fiz pequenos ajustes, correções no meu voto, mas nada que modifique os fundamentos. Já tá disponível. Muito bem, aqui a falta de pagamento do imposto por emissão de documentos fiscais. Com operação tributada, que devem ser recolhidos com ICMS devido, apurado conforme o regime periódico de apuração. A empresa era uma empresa do Simples, ela foi desenquadrada, não recorreu, etc. e tal, e o fisco exige o imposto pelo RPA no período posterior ao desenquadramento. O recurso é muito simples, não tem muito o que fazer ali. É o que eu coloquei. Ela alega que não há grupo econômico, etc. e tal, mas o que eu entendo é que nos autos é suficiente para demonstrar que há. Há uma mesma sócia, cujo nome começa com N e termina, e o último nome é M, e aí o fisco faz até no relatório circunstanciado, faz até a ligação entre as empresas, vendia em 2 ou 3 shoppings, eu tinha venda online também. Então, assim, diluição de vendas. E aí o contribuinte também alega erro de cálculo, porque não foi considerado o imposto pago na época do Simples, e
eu falo que está comprovado nos autos que foi deduzido, sim, a parte recolhida, conforme o demonstrativo 1, etc. e tal, e assim eu nego o provimento. A titular da empresa, ela é apontada como solidária, ela nem apresentou defesa, e assim também não recorreu. Então, quanto a ela, o auto está constituído. E quanto à empresa propriamente dita, a empresa autuada, também, portanto, estou negando o provimento ao recurso. Em discussão, representação fiscal? Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Mara? Acompanho. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Acompanhe seu voto, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo? Também vou acompanhar, presidente. Muito obrigado. Quórum? Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 2 de julho de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até uma próxima e tenham todos um bom dia. Jailson.